Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Conversando com o Inconsciente. E, como digo sempre, é um prazer estar com vocês abordando temas que trazem informações importantes tanto para o dia a dia como para o nosso autoconhecimento. Hoje vamos ser eu e vocês. E vamos conversar a respeito de um tema que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo foi assim denominado e dedicado ao estudo, à divulgação de tudo aquilo que possa ajudar a esclarecer e a prevenir a respeito do suicídio. E isso é fundamental porque o suicídio, o índice de pessoas que tentam contra a própria vida, vem aumentando com o passar dos anos, ou seja, à medida que a sociedade progride em termos de tecnologia, parece que no sentido humano vai se tornando mais distante, né? E mais talvez até difícil a convivência. Então, a quantidade de pessoas que pensam, tentam e conseguem tirar a própria vida tem aumentado na última década. Mostram isso as pesquisas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, em relação à pandemia, eu fiz um apanhado aqui que nos diz que num levantamento realizado na China, na fase inicial da pandemia, 13,8% das pessoas manifestaram sintomas depressivos leves, 12,2% sintomas moderados e 4,3% sintomas graves. E por que isso é importante? Porque o maior índice de suicídio está entre os depressivos e aqueles com manifestações psicóticas, com doenças psicóticas. Então, esse incremento nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia, né, é preocupante porque a ideação suicida ela não se instala de um dia para o outro, não é algo súbito, né? É algo que vai sendo alimentado e cultivado gradativamente na medida em que os sentimentos de desesperança, né, de falta de expectativa, de ausência de sentido para a vida se tornam maiores, né? Então, essa possibilidade existe. E vocês vejam outro dado preocupante também. Houve um aumento de 38% na venda de bebidas alcoólicas no Brasil. Isso segundo os dados da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABAD. Então, 38% na venda de bebidas alcoólicas. Eu me surpreendia quando ia ao supermercado, no período que estava na quarentena mesmo, ou seja, dentro de casa, saía uma vez por semana para ir ao supermercado, e eu via os carrinhos de muita gente. O que mais tinha era bebida alcoólica, né? Então houve um incremento. Na Rússia, um estudo semelhante mostrou que aumentou em 47% a venda de uísque. Isso não foi só no Brasil nem na Rússia, é no mundo onde essa pandemia está ocorrendo. Agora, é a população em geral? Não. Cerca de 40%, outros estudos mostraram, até diminuiu o consumo de álcool. 40% não alterou em nada. São os 20% restantes que aumentou o consumo de bebida alcoólica, ou seja, esses 20%
são os responsáveis pelo incremento na venda de bebida alcoólica. E bebida alcoólica também é algo preocupante, porque antes da pandemia, se uma determinada pessoa tinha o hábito de beber no final de semana, com a pandemia bebendo todo dia, ela está adquirindo um novo hábito, porque o anterior, quando passar tudo isso, vai permanecer bebida, bebidas nos finais de semana com os amigos e todo dia sozinho. O novo hábito, né? Porque o hábito vem também da repetição, né? Mas é óbvio que depende de uma certa predisposição para a pessoa poder desenvolver isso daí. E o álcool é um outro fator, né, que contribui para o índice de suicídio. Mas o que é o suicídio? Né? O suicídio ele pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Né? E também fazem parte do comportamento suicida os pensamentos, os planos e a própria tentativa de suicídio. Né? Agora, é bom frisar que somente uma porção muito pequena, uma porção pequena daqueles que pensam, daqueles que tentam, né, é que chega ao nosso conhecimento. Os registros, as estatísticas são baseadas nos atendimentos em hospitais, né, em serviços de urgência, são baseados nisso aí. Então, de cada 100 habitantes, 17 já se passou alguma vez, pelo menos, a ideação suicida. 5 elaboraram um plano. 3 fizeram alguma tentativa. E 1 foi bem sucedido na tentativa, ou seja, morreu. Né? E isso está relacionado com pessoas atendidas em serviço de urgência. Né? Para vocês terem uma ideia de como a situação é grave, e precisa de uma atenção maior do que vem sendo dada, 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. É quase uma Maceió que vai embora todo ano. Maceió tem 1 milhão de habitantes. É uma morte a cada 40 segundos. E olha que esses dados são de 2015, não é dado deste ano ou do ano passado, são dados de 2015. Então isso deve estar maior ainda. Né? 32 brasileiros morrem por dia. Né? São 11.680 por ano. E é a segunda principal causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos de idade. Ou seja, estamos perdendo, né, um número grande de jovens pelo suicídio. Né? A gente já perde um número grande por acidentes, por exemplo, de moto, né? Porque a maior parte do pessoal que morre em acidente de moto está na faixa de seus 22, 23 anos de idade a 35 anos, mais ou menos. Então, é o pessoal mais jovem. Né? Como eu disse antes, isso tem muito a ver com depressão, principalmente com depressão e doenças psicóticas. Né? E a depressão, ela é um processo grave que no mundo vem afetando cerca de 350 milhões de pessoas. Né? Em 10 anos, o número de pessoas deprimidas no mundo cresceu em 18,4%. A prevalência no mundo é 4,4% da população mundial. E aqui no Brasil é maior do que no resto do mundo. É cerca de 5% no mundo todo. Cerca de 5,8% da população, ou seja, 11 milhões de pessoas.
E nos Estados Unidos é um pouco maior do que aqui é um pouco mais do que aqui no Brasil, cerca de 5,9% das pessoas, né? Então é uma situação realmente muito séria, né? Que precisa ter uma atenção permanente e cuidadosa para que esses números eles possam ser, pelo menos por enquanto, controlados e futuramente eles sejam diminuídos, né? Porque o índice de pessoas afetadas, por exemplo, com transtornos mentais, vem aumentando, né? O número de pessoas ansiosas, sofrendo com ansiedade, não estou falando daquela ansiedade, digamos, mais comum do dia a dia, não. Pessoas ansiosas realmente, né? Vem aumentando. E aqui no Brasil nós somos o primeiro lugar no mundo, né? Campeões em termos de ansiosos no mundo inteiro. E somos campeões em termos de depressão na América Latina, né? Então a situação no nosso país é grave. E a gente ainda tem uma atenção primária no que diz respeito à saúde mental muito precária, né? O cuidado, a prevenção, o trabalho de educação mental, principalmente de crianças e jovens, praticamente inexiste, né? E aí a gente ter um índice elevado de suicídio não é surpresa, né? Porque vai havendo um incremento com o passar dos anos. Mas ocorre também suicídio entre crianças, né? O suicídio ele não é algo, digamos, recente na história do ser humano. Em todas as civilizações antigas ocorriam suicídios, há relatos de suicídios. Há, encontramos povos da antiguidade, inclusive, que o suicídio, em algumas circunstâncias, era estimulado, não é? Era preferível uma morte, por exemplo, entre os godos e os visigodos por suicídio do que a pessoa morrer de velhice ou de doença dentro de casa, né? Porque para eles, para atingir o paraíso deles, conforme eles acreditavam, eles tinham que morrer em batalha, numa guerra, né? E caso viessem a falecer de doença ou de velhice, isso não era muito bom. Tanto que entre os visigodos havia um lugar, ou lugares de onde eles se atiravam, se eles não tivessem morrido em batalha. E os próprios sistemas religiosos incentivavam os velhos ao suicídio. Graças a Deus que isso passou, né? Porque aí as pessoas de uma faixa etária maior, né, escapam disso, né? Ou seja, não há mais esse incentivo ao suicídio. Mas na antiguidade havia. Por quê? Porque a pessoa idosa, ela além de deixar de ser produtiva, ela se tornava um peso para a sociedade. Para vocês terem uma ideia, entre os esquimós, óbvio, há muito tempo atrás, era natural se deixar os mais idosos para trás numa migração, naquelas áreas geladas, para morrerem de frio, né? Porque a comunidade não podia estar carregando eles, além de ser perigoso, né? Era perigoso para eles, então o mais natural era deixá-los para trás para que morressem. E isso devia ser aceito também pelos idosos, mais idosos, porque fazia parte da cultura, né? Houve povos em que os servidores, os escravos, né, eram sepultados juntos com os seus senhores, como no Egito Antigo, né? E isso ocorria, mas aí não é propriamente um suicídio, né? Muito mais um homicídio. E na Índia Antiga, as viúvas se jogavam ao fogo que cremava os restos do marido.
Não sei bem se elas faziam isso espontaneamente ou se eram empurradas lá no fogo, que deveriam ir com o dito cujo, né? É, hum, é algo realmente a se aprofundar, porque certamente que o instinto de sobrevivência é muito forte para que a pessoa esteja se jogando numa fogueira só para poder acompanhar outro. Na Idade Média, o suicídio ele passou a ser um delito grave, um atentado contra a propriedade do outro, no caso Deus, né? Mas aí é bom se frisar o seguinte, né, que isso foi estabelecido, né, para desestimular e evidenciar a perda da salvação, para que a pessoa não se suicidasse, porque na verdade a pessoa era capital do senhor feudal, era praticamente propriedade do senhor feudal porque trabalhava para ele. Uma pessoa que se suicidava era uma mão de obra a menos. E aí, portanto, a igreja passou a desestimular o suicídio, né? E em 452, no Concílio de Arles, foi classificado o suicídio como crime e decorrente do furor diabólico. E a partir daí, as sanções judiciais, religiosas, os bens dos suicidas passavam às mãos do senhor das terras, ou seja, penalizava inclusive a família de quem se suicidou. E tudo isso com o propósito de desestimular a prática do suicídio, para que aquela mão de obra não fosse desperdiçada, né? E aí havia uma série de castigos, o corpo era pendurado de cabeça para baixo, arrastado pelas ruas em determinadas cidades da França, né? A mulher, o corpo da mulher era queimado. Agora, já no Japão, né, o suicídio, havia o harakiri, que era uma cerimônia de suicídio e era considerado honroso esse suicídio, né? E era praticado, digamos, como uma cerimônia realmente. E na China, havia antiga também, havia o costume de guerreiros se matarem antes de uma batalha, para que seus espíritos pudessem aterrorizar os soldados do exército inimigo, né? Então, modernamente, o suicídio ele não deixou de ser entendido como um ato pessoal, como uma ação do indivíduo. Contudo, né, nos diz, por exemplo, Kalina Kovadlov, né, no seu livro Cerimônias da Destruição, a significação do suicídio ultrapassa aqueles que protagonizam para envolver a comunidade em cujo seio ele ocorre, né? E aí eles acrescentam no mesmo livro que em cada sujeito que se mata fracassa uma proposta comunitária, como se a comunidade, em relação àquele indivíduo, tivesse falhado, ou seja, não foi suficientemente capaz de acolhê-lo em seu sofrimento e em sua dor para ajudá-lo a não chegar a esse ponto, né? E aí a gente observa também, por exemplo, em relação à sociedade, né, que desde o desenvolvimento da era industrial, né, todos os esforços são no sentido de promover cada vez mais o incremento, né, do lucro, do consumo e do lucro, ou seja, um impulso ao desenvolvimento material, né? E tudo foi organizado em relação a isso. Por exemplo, com o advento da era industrial, as populações elas foram deixando de serem rurais e passaram a se urbanizarem cada vez mais em grandes cidades. Por que isso foi ocorrendo e até foi estimulado? Porque as indústrias precisavam de mão de obra e mão de obra que fosse barata, né?
Então foi ocorrendo todo um processo, né, de é, desestímulo à permanência do indivíduo em sua terra, pequenas comunidades, né, pequenas propriedades, para que se transferissem para as grandes cidades, né, que cresceram cada vez mais. E essas pessoas, elas tinham, obviamente, que arranjar trabalho. E as fábricas que foram se avolumando, né, aumentando em número, precisavam de mão de obra. E aí uma coisa serviu à outra. Né? E ao mesmo tempo foi se estimulando o desenvolvimento material, ou seja, que as pessoas consumissem, porque se produzia, precisava ser vendido, ou seja, tinha que ter quem consumisse. E aí, obviamente, uma parcela da sociedade precisava crescer e se desenvolver. E outra, nem tanto, que é para continuar trabalhando, né, a valores que fossem módicos, né, e proporcionassem um lucro maior para aqueles que produziam. Né? Então, isso foi ocorrendo um estímulo, um impulso ao desenvolvimento material. E isso em detrimento das necessidades de crescimento ético. Né? Não é que deixou de se falar em honestidade, em sinceridade, foi se falando, mas ao mesmo tempo foi se estimulando a prática de estratégias, né, que passaram a se chamar de estratégias, para sobrepujar o concorrente. O concorrente podia ser aquele que estava ao meu lado, trabalhando na mesma indústria, na mesma empresa, ou o concorrente podia ser um outro empresário. Né? Então, isso foi sendo estimulado, e na medida em que foi sendo estimulado, os valores verdadeiros, os verdadeiros valores humanos, as virtudes, elas foram sendo colocadas de lado. Então nós crescemos às custas de princípios morais, éticos fundamentais, como o respeito ao próximo e à natureza. E com o tempo isso pareceu natural, porque todo mundo queria crescer. Né? Se vocês olharem o modelo desenvolvimentista aqui no Brasil, foi muito semelhante ao dos Estados Unidos, baseado em estradas. E aí o que é que aconteceu? Desvalorizamos, deixamos de investir nas ferrovias, e um país desse tamanho, que deveria ter priorizado as ferrovias, priorizou as rodovias. E aí nós temos milhões de veículos lançando na atmosfera uma quantidade enorme de substâncias tóxicas que prejudicam a nós e a natureza de uma forma geral. Né? Então, isso se deveu a quê? Né? Se deveu eu não diria um incremento, né? Porque o egoísmo ele sempre esteve presente, né, no nosso funcionamento, em nossas características, porque isso é natural, fez parte do nosso processo evolutivo. Né? Mas esse egoísmo, ou seja, nos voltarmos para nós, para os nossos interesses, em detrimento do outro que caminha ao nosso lado e da natureza de uma forma geral, da coletividade onde nós vivemos, acarretou e vem acarretando e vai acarretar ainda muitos prejuízos. E essa situação do coronavírus é um deles. E os suicídios foram se tornando cada vez mais numerosos, né? Porque passou a se exigir da pessoa mais, talvez até, do que fosse necessário. Passou a se exigir um sucesso, né? Que se a pessoa não alcançasse, ela seria vista como fracassada e ela própria passaria a se sentir fracassada. Então, isso deveu-se ao alto potencial destrutivo da própria sociedade. Né? E Freud, já em 1927, ele disse o seguinte: cada indivíduo é virtualmente um inimigo da civilização, apesar de ter que reconhecer
seu interesse humano geral. Então, Freud era um tanto pessimista nesse sentido, né? E, inclusive, com relação à possibilidade do ser humano progredir, ou seja, do ser humano transcender os seus impulsos os seus impulsos e sua carga instintual. E aí o que é que a gente foi vendo com esse desenvolvimento tecnológico, com todo o avanço da sociedade? Ao mesmo tempo que construímos propostas, tecnologia, né, que são boas, saudáveis, melhoraram a nossa condição de vida, construímos também tecnologia, armas, artefatos de destruição que podem acabar com todo o planeta. Né? Ninguém venha me dizer, por exemplo, que uma sociedade que compactua com a construção de armas cada vez mais poderosas, ela está fazendo isso por conta da sua natureza humana, propriamente dita. Né? Eu estou fazendo uma diferença aqui entre a natureza humana propriamente dita e o ser humano ainda vinculado à carga instintual, ou seja, ao animal que há dentro dele. O ser humano propriamente dito, esse se rebela contra tudo aquilo que pode destruir. Mas o ser humano ainda vinculado à carga instintual, ou seja, ao processo do egoísmo, esse pode inclusive, né, financiar a pesquisas para a produção de armas ainda mais destruidoras. Todo indivíduo que produz armas de destruição, que vende armas de destruição, é, na verdade, um psicopata. Né? É uma pessoa doente da alma. Né? E, sendo doente da alma, essa pessoa ela não consegue, não tem meios de sentir, né, remorso por aquilo que ela faz, pelos danos que ela ocasiona mundo afora, pela destruição de milhares de vidas. Né? Então, isso é um processo também suicida. Não é? Ou seja, é a condição, né, do indivíduo que se apresenta na coletividade, ou seja, a sombra individual, né, ela tanto pode ser tomada pela sombra coletiva, como a sombra individual, ela pode influir sobre a sombra coletiva. E aquilo que de pior no ser humano pode, né, em algum momento ou por algum tempo prevalecer. Não vai prevalecer para sempre, mas por algum tempo pode realmente prevalecer. Então, isso também é um comportamento suicida, porque na verdade que se constrói armas nucleares, né, e nós temos pelo menos 5 grandes potências, né, nucleares, ou seja, temos armas suficientes para destruir o nosso planeta 2 vezes. Né? E se pelo menos se não destruir o planeta em si, destruir a vida, né, que habita este planeta. Então, isso é um comportamento homicida e suicida, né, porque o comportamento suicida ele decorre do comportamento homicida. O indivíduo que fabrica armas, né, ele tem um comportamento que tanto é homicida como é suicida, porque ele corre o risco de destruir o planeta onde ele está vivendo. Assim como o indivíduo que se suicida, ele pôs em ação os seus componentes homicidas para matar a si próprio. E ninguém faz isso estando em pleno uso da sua razão, da sua consciência. A pessoa faz isso quando ela está doente, tomada por pensamentos, né, que não correspondem à realidade. Né? Porque a realidade nos mostra que por mais dura que seja a experiência, ela é transitória e que nós poderemos inclusive sair delas, né, ou dela,
melhores do que antes se nós soubermos aproveitá-la como parte do processo de aprendizado da gente mesmo, né? Então, é importante a gente saber disso, né, para que a gente não veja o suicida como um ato isolado, né? Ele é um ato individual, mas ao mesmo tempo ele é consequência, né, de uma ação coletiva que de alguma forma a comunidade, como diz Kalina Kovadlov, né, falhou, fracassou em relação àquela pessoa. Quando é alguém distante, a gente pode sentir, né? Mas não é tanto quanto uma pessoa próxima, um familiar, né? Quando é um familiar, isso dói muito, não é? Se costuma dizer, do ponto de vista assim dos estudos, que um suicídio afeta diretamente, no mínimo, 8 pessoas que vão ficar marcadas por aquela ocorrência, né? E se tiver crianças nessa história, ou seja, for um dos pais, né, a marca é terrível, né, que vai às vezes para o resto da vida e pode criar, inclusive, a predisposição para o suicídio mais adiante, né? Quando o suicida, né, quando uma pessoa está pensando em se matar, né, ela está querendo morrer mesmo de verdade, né? Não, muitos estudos mostram que não. Ela não está querendo morrer, desaparecer. Ela está querendo acabar com a dor, está querendo acabar com o sofrimento. Só que não tem como acabar com o sofrimento dando um tiro na cabeça, né? A pessoa acaba com ela própria, né? Porque para Freud, por exemplo, o suicídio seria uma agressão contra um objeto mal internalizado. Mas se a pessoa investe contra esse objeto mal internalizado, ela está investindo contra si mesma, né? E aí, para acabar com o sofrimento ou destruir o objeto mal internalizado, ela termina destruindo a si própria, né? E nem muitas vezes ela não tem nem consciência realmente disso, né? Então, isso está muito ligado também àquele movimento de incremento da vida urbana, né, que foi proporcionando, com o passar das décadas, né, uma despersonalização cada vez mais frequente de muitos indivíduos, né? E isso tem correlação com a exigência social de ser um vencedor, né? A exigência social em relação às aparências, né? O indivíduo que não consegue atingir aquilo que se estabelece como sendo padrão socialmente aceito, ele é considerado um perdedor e ele pode se considerar também um perdedor, não é? A agressão contra o próximo implica uma esperança. E a agressão aqui, eu não estou falando só de socar o outro, não, né? A agressão no sentido de vencer, no sentido de sobrepujar o oponente e colocá-lo abaixo, né? Isso representa, digamos, o triunfo gratificante, né? Não é mais aquilo das batalhas de você pôs por terra o seu oponente, né? Você pôs por terra o seu adversário, você foi melhor do que ele, né? E aí entram os mecanismos de autodissolução, de autoagressão, vinculados à autoestima, né? Como, por exemplo, o álcool, o uso do cigarro, das drogas de uma forma geral, trabalho excessivo, né? Que aí vão acarretando prejuízos orgânicos e o suicídio indireto, que a pessoa termina morrendo precocemente, né? Porque se fala do suicídio direto, né? A pessoa tentou, mas há o suicídio direto através de condutas autodestrutivas, seja pelo lado da alimentação, pelo uso de substâncias tóxicas, pelo trabalho excessivo, pela negligência, falta de cuidado consigo próprio e por aí afora, né? Que tem muito a ver com o indivíduo que se sente muitas vezes só,
né? Tem correlação com miséria também. Mas isso não significa que, por exemplo, entre os mais pobres, o índice de suicídio seja maior do que entre aqueles mais aquinhoados, né, do ponto de vista social. Não, não é propriamente isso daí. Né? Mas não importa a condição social. Né? O que importa é o seguinte: a pessoa precisa de ajuda. Né? E essa ajuda ela pode ser profissional, né? E aí entra a área de saúde, né? Com os seus diferentes profissionais, né? A pessoa que vai, por exemplo, a um médico clínico se consultar, vai a uma nutricionista, né? Vai a um fisioterapeuta. Na medida em que ela fala a respeito das suas angústias, ele pode identificar um sofrimento psíquico e encaminhar a pessoa para um tratamento adequado, para que ela seja ajudada. Né? E aí pode encaminhá-la para um psiquiatra, caso ela necessite de medicamento, para uma avaliação médica, pode encaminhá-la para o psicólogo, né? Para que ela seja trabalhada no sentido do acolhimento psicológico, da psicoterapia. Né? Ela pode ser encaminhada para as diferentes instituições que proporcionam esse tipo de ajuda tão necessária e importante. Um outro fator, e aí não é só o profissional da área de saúde, qualquer pessoa que conversando com um amigo, conversando com um conhecido, um colega de trabalho, um colega de faculdade, de escola, e escuta através da sua fala e identifica um sofrimento psíquico, né? Porque a pessoa não vai falar que está pensando em se matar. Ela começa a falar sobre a desesperança dela, sobre a falta de expectativas, a falta de sentido para a vida. E aí é fundamental que essa pessoa, né, ela seja orientada a procurar um serviço. Né? E o ideal é que se converse com a própria pessoa e que se converse também com um familiar mais próximo, de preferência aquele familiar que tem uma ligação mais íntima, mais próxima, mais afetiva com aquele que está sofrendo. Né? Um outro campo que as pesquisas têm mostrado que é fundamental é o campo religioso. Né? É a pessoa ser orientada a buscar a sua religião. Né? Não é tentar mostrar para ela que a minha religião pode ajudá-la muito mais do que a dela. Se ela tem um bom vínculo com a religião dela, ajudá-la, estimulá-la a procurar as pessoas daquela religião, né? Sejam os sacerdotes, sejam os pastores, né? Sejam os coordenadores de grupos espíritas, se a pessoa é da Umbanda ou do Candomblé, em orientá-la também a procurar aqueles que são os responsáveis por essa área, se é budista, da mesma forma. Se a pessoa não tem uma religião, mas ela tem uma simpatia por alguma, estimulá-la a buscar, porque quando a pessoa ela está vinculada a um grupo religioso, né, não é só a questão da religião em si, do estudo da religião, mas o próprio grupo. O grupo termina sendo um elemento capaz de acolher aquele que está em sofrimento. Né? E a vinculação com algo que a leve a encontrar um sentido maior para a vida também ajuda bastante, né? Ajuda muito, porque a pessoa que está sofrendo, ela está num circuito repetitivo de dor, né? Um circuito repetitivo de pensamentos pessimistas. E por ela mesma, ela não consegue encontrar saída. Então é importante que tenha pessoas ao lado. Né? Quando tem alguém, por exemplo, que está pensando em se matar, né? E quando
a família não é, por exemplo, favorável ao internamento, né? Porque às vezes o internamento numa clínica psiquiátrica, né? Uma clínica de saúde mental, pode ser um fator protetor para evitar que a pessoa cometa o suicídio. Mas se a família tem condição realmente, né, de ficar 24 horas por pelo menos 15 dias acompanhando o familiar, isso pode ser tentado, porque às vezes a própria família não quer, recusa-se a internar o paciente, né? Então toda orientação é dada, mas se não quiserem, deve-se fazer todo um trabalho, né, de acompanhamento, de proximidade, de acolhimento, né, junto com medicação, junto com psicoterapia, para que a pessoa ela vá gradativamente sendo auxiliada a modificar aquele padrão mental, né? Porque se não modifica o padrão mental, o risco permanece. Tanto que tem pessoas que faz uma tentativa e pouco tempo depois tenta novamente e geralmente na segunda tentativa termina conseguindo, né? Então, é para evitar que chegue a esse ponto, né? Nós estamos conversando sobre isso, né, de uma forma geral, porque é fundamental, né, que se evite chegar a esse ponto, ao ponto da tentativa, né? E para isso a pessoa precisa realmente se sentir acolhida. E aí nós temos também os serviços de atendimento por telefone, o CVV, temos os atendimentos fraternos de diferentes religiões, né, que se colocam disponíveis para conversar, para acolher, para dar apoio nessa fase tão difícil, tanto para a pessoa que está propensa a isso, como para os familiares, né? Vários, por exemplo, centros espíritas, né? Alguns têm serviços como esse organizado de atendimento fraterno, tanto por telefone como presencial. De um tempo para cá, por conta da pandemia, está mais por telefone, né, ou online, pelos diferentes meios possíveis, do que propriamente presencial. Mas gradativamente está se voltando aos atendimentos presenciais. E aí, dentro, por exemplo, do Espiritismo, por que é tão importante, não é, evitar que a pessoa chegue ao ponto de cometer o suicídio, né? Porque nós sabemos que não há a morte é uma passagem, né? Ou seja, a pessoa sai daqui, desse plano de vida, entra em outro, deixando para trás o corpo físico antes do tempo devido, né? E leva consigo todo o sofrimento, né? Eu participo de reunião mediúnica, acredito que há uns 45 anos, mais ou menos, talvez até mais do que isso, né? Porque comecei muito cedo a estudar e a participar de atividades mediúnicas. E eu já vi muitas comunicações de pessoas que cometeram o suicídio, né, e compareceram tempos depois na reunião mediúnica que eu participava e falaram a respeito do sofrimento, da decepção por terem se percebido vivos, né, ou vivas. Eu lembro que quando estava na residência médica, né, eu fiz uma parte da residência médica lá no estado de São Paulo, num hospital espírita. E na instituição hospitalar tinha duas ou três reuniões mediúnicas, eram equipes diferentes. E aí eu fui convidado para participar, para assistir uma, né? Eu não tinha tanto tempo assim, porque tinha plantões,
tinha muita coisa para se estudar e o dia inteiro eu estava no hospital de segunda a sábado, né? Então havia pouco tempo, mas eu fui durante um tempo, participei durante um tempo. E foi no período em que um homem ele se internou num quadro depressivo muito grave. E quando o paciente se internava lá nesse hospital, que era uma comunidade terapêutica, ele não ia logo para a comunidade terapêutica. Ele ficava numa unidade de terapia intensiva, né, que eram vários leitos e tinha lá dentro, né, o médico e o pessoal de enfermagem. E eles eram acompanhados. Mas aquele paciente, ele conseguiu burlar toda a vigilância e ele, deitado na cama, ele enrolou uma parte do lençol no pescoço e com o peso do corpo ele se enforcou. Ele morreu. De manhã, quando foram olhar, ele estava morto, ou seja, ele nem saiu da cama. Ele morreu. E aí eu estava alguns meses depois, eu comecei a participar dessa reunião mediúnica e começou uma das médiums começou a tossir muito, tossir, aí ela começou a falar com uma voz diferente. O pessoal que participava da reunião mediúnica vinha de fora do hospital e já faziam acho que uns 2 meses, né, que esse homem tinha falecido e o pessoal da reunião não tinha conhecido ele, não sabia da história desse homem. E ela começou a tossir, daí a pouco a tosse acalmou e ele começou a falar que estava sofrendo muito, né? E que ele estava muito decepcionado porque não tinha morrido, né? E aí ele falou que tinha cometido suicídio e que ele tinha estado internado naquele hospital e que ele morreu. Aí ele descreveu a morte dele. E aí eu identifiquei, né, como sendo aquele paciente que morreu, enforcou-se deitado no próprio leito, né? Eu o identifiquei. E aí ele foi ajudado, conversaram com ele, ajudaram bastante, diminuiu a tosse e ele foi reconduzido provavelmente para algum hospital onde ele estava internado no plano espiritual. Eu lembro de uma outra situação, essa mais recente, porque a primeira, a que eu contei, foi em 1978. Né? Essa outra tem pelo menos uns 25 anos, há 30 anos atrás. Né? A paciente de um colega, ela jogou-se do 10º andar. Né? E era uma garota de seus 26, 27 anos de idade, muito revoltada com a vida, que num momento de raiva e de desespero, ela correu na frente da mãe e de mais umas 2 pessoas da família, ela jogou-se pela janela do 10º andar, para se ver o desespero dessa pessoa. E morreu, não é? Meses depois, eu estava já é outra reunião mediúnica, numa equipe que eu participei, e por intermédio de um médium, né, uma pessoa começou a falar, um espírito começou a falar, e aí foi falando e dirigiu-se para mim, né, porque ela me conheceu, né, na mesma clínica. Eu trabalhava também. Né? Ela me conheceu e aí disse: Gerardo, não adiantou de nada. Né? Eu vivo o tempo todo sentindo a queda. Né? E aí ela contou que desde quando ela se jogou, ela continuamente se sentia caindo, caindo, caindo e vivenciando o mesmo sofrimento de antes de ter morrido. Né? E uma revolta enorme, um ódio, que ela disse: eu quero morrer, mas eu não tenho como morrer. Já me disseram aqui que não tem como morrer, né? Que eu já morri, né? Eu mudei de plano de vida. E aqui não tem como morrer, porque a morte aqui não existe.
né? Existe aí. E aí passamos a conversar com ela semanalmente até que ela foi se acalmando, ela foi aceitando, ela foi reaprendendo a orar, a confiar em Deus, né? A confiar em Deus. E aí terminou se despedindo e foi embora. Então, casos como esses, já vi muitos, né? Muitos mesmo. Né? E nas pesquisas, por exemplo, em relação às experiências de quase morte, né, todos aqueles que passaram pela experiência de quase morte, todos que eu digo, muitos dos que passaram pela experiência de quase morte, que vivenciaram o encontro com familiares, esses familiares diziam: você vai voltar. E aí eles se recusavam, diziam: eu não quero, já estava mal, eu quis sair de lá porque estava mal. Eu disse: vá, porque se você não voltar, não é com a gente que você vai ficar. Volte. E aí terminavam voltando. E aquela experiência lá, fora do corpo, né, no espaço extrafísico, né, foi tão impactante que mudaram de vida, né? Passaram a buscar os meios para se renovarem em termos de mente, de emoção e de sentimento. E há aqueles que passaram pela experiência de quase morte por tentativa de suicídio e que a experiência foi tão desagradável que, ao voltar, renegaram e não quiseram mais saber de tentar se matar. Né? Então, por esse ângulo, né, que o Espiritismo nos mostra, né, a vida ela não cessa. Né? Então, se ela não cessa, nós estamos tendo experiências tanto aqui, no plano físico, como lá, no plano espiritual, seja em que dimensão for. E o propósito certamente é um só: é o aprendizado, é para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente supere essa carga de egoísmo, para que saiamos da centralização em nós mesmos e possamos ir ao encontro do outro, né? Aprendendo também a irmos ao encontro de nós mesmos através da introspecção. Então é como Jesus disse, né? O caminho para que a gente se renove em qualquer religião, eu estou falando a respeito do espiritismo, né? Mas em qualquer religião, são dois. Um é para fora, é ir ao encontro do outro, aprender a desenvolver bondade, abnegação, né? Solidariedade, respeito e, ao mesmo tempo, ir ao encontro de si mesmo através da introspecção, da reflexão, da meditação, da oração, para que eu vá me encontrando e vá descobrindo tudo aquilo que há dentro de mim, tanto aquilo que se refere à sombra, como aquilo que se refere à luz, né? Porque certamente nós temos não só egoísmo dentro da gente, né? Mas nós temos a potencialidade do altruísmo. Quando conseguirmos transformar o egoísmo naquilo que ele deverá vir a ser, chegaremos ao altruísmo. Né? Ou seja, seremos felizes por estarmos trabalhando pela felicidade alheia. Teremos mais saúde psíquica, afetiva, emocional, espiritual, por estarmos empenhados no sentido de que a comunidade onde nós habitamos seja cada vez mais feliz. Né? Então, para a gente ir concluindo, né, é muito importante que todos nós, né, estejamos alertas, tanto em relação aos nossos próprios pensamentos, porque qualquer um de nós poderá um dia chegar a desenvolver, né, pensamentos pessimistas, pensamentos de desesperança, né, e por aí afora,
como em relação às pessoas, principalmente aquelas mais próximas com as quais nós convivemos, para que, detectando algo desse tipo, tanto possamos ir pedir ajuda, como possamos ajudar ou encaminhar, né, para a ajuda que se faz necessária e adequada. Né? Mas no primeiro momento é acolhimento, né? E para que a gente possa acolher, é preciso que a gente compreenda que aquele que está pensando assim está sofrendo, né? E está talvez se sentindo sem saída. Né? Então, pensando nisso, compreendendo isso, né, vamos trabalhar todos nós, né, para que a nossa mente ela se renove e possamos, né, não somente ter uma conexão com o nosso lado sombra para conhecê-lo e aprender a transformá-lo, mas também com o nosso lado luz, aquilo que de melhor há em nós, para estimular esse lado a desabrochar cada vez mais. Um grande abraço para todos vocês, né? Que possamos realmente empreender essa jornada interior com muita força, com confiança em Deus, nos espíritos amigos, um ajudando o outro para que a gente possa fazer essa conquista que é tão importante, a conquista do nosso próprio ser. Um grande abraço, uma boa semana para todos e até quinta-feira que vem.